Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem, imagina uma pessoa que mudou de área, mudou de cidade, mudou de estado, mudou completamente de profissão. Uma profissão completamente urbana e que hoje vive numa profissão completamente rural. Estou falando de mim. Então, antes de tudo, de eu contar um pouquinho da minha história, vamos para a nossa vinheta? Difícil saber, muito difícil. Então, gente, hoje, eu sou produtora rural. Há um ano eu sou produtora rural. Mas antes eu trabalhava na função de publicitária. E vivia uma rotina de cidade. Minha família toda, ninguém é da área rural. Eu nunca vivi essa realidade de vida, tá? De campo, de roça, tá? Então, assim, você imagina uma pessoa completamente urbana. Então, essa pessoa era eu. E quando eu me mudei para a roça, em que a gente fez esse êxodo rural invertido, que foi um desejo em comum meu e do meu esposo, que decidimos empreender no campo, claro que a gente, quando vai empreender, já vem todos os desafios, e você empreender no campo, você sendo da cidade, vários desafios, que eu falei no nosso vídeo, se você não viu, se morar na roça vale a pena. Então, depois que acabar esse vídeo, você vai lá, acessa a nossa playlist de vídeos e vê esse vídeo que é muito legal. Principalmente você que tem muita vontade de se mudar para o campo, tá bom? Então, uma das exigências que eu senti de diferença foi a questão profissional. Então, assim, se você já vai mudar de área, claro que primeiramente você vai ter que se capacitar dentro daquela área. Então, eu me vi nessa questão, de estudo, de capacitação, primeiramente, e depois me vi na questão também de cada vez mais olhar e de viver, de vivenciar efetivamente, é claro, a parte da biologia, na prática, a questão da preservação ambiental e, como produtora rural, várias exigências automáticas acontecem na sua rotina, que isso muda, como eu já falei com vocês no último vídeo. Mas agora eu vou falar mais efetivamente sobre a minha produção. No quesito que a gente fala das exigências físicas, quando você é produtor rural, você empreende no campo, existem essas exigências físicas do seu cultivo, certo? No nosso caso, nós pegamos substratos, que são os blocos do nosso composto, que pesam mais ou menos entre 5 e 6 quilos, e a gente faz esse manejo de levar para uma sala, que é a sala da incubação, depois eles vão para a sala onde vai haver a parte do brotamento. Então, toda essa exigência física de carregamento de composto, de colocar nas prateleiras, toda a questão da irrigação que a gente faz, todo acompanhamento também que é feito de umidade, controle de umidade, toda essa rotina, essa dedicação diária, tudo isso muda, Eu vivia numa perspectiva de trabalho, numa realidade de trabalho onde eu desligava as luzes, chegava final de semana, tchau. Chegava no feriado, tchau. Hoje não, eu vivo todos os dias, porque eu lido com a natureza, Eu vivo com um bem vivo, um ser vivo, meu trabalho eu vivo com um ser vivo. Então, que exige todo o meu cuidado e toda a minha dedicação diária, certo? Então, isso já começa a mudar dentro dessa área que você trabalha como produtor rural, certo? E, no caso, também a questão do tempo. A contagem de tempo, dependendo da cultura, do que você vai trabalhar, vai ter um tempo para as coisas acontecerem. Por mais que você tenha já os seus prazos de que quando cada coisa vai acontecer, você está lidando com a natureza. Então, tem o tempo da natureza, do tempo daquilo acontecer. Ou seja, tem o prazo em que vai haver o tempo da incubação, depois o tempo onde vai haver os primeiros brotamentos dos cogumelos, que vai ser um outro tempo e que vai me exigir um outro tipo de cuidado, que na fase da incubação é outro tipo de cuidado
é outro tipo de exigência que eu tenho que cumprir, certo? Porque são fases diferentes. Então tem toda essa questão também do tempo, que não é no meu tempo, eu quero que agora dê o cogumelo e tal, não é. Então é a mesma coisa que você plantar e você vai ter o tempo do plantio e depois você vai cuidar, você vai irrigar e tudo, e com o tempo aquele broto vai crescendo, aquela muda vai crescendo e vai florescer ou vai frutificar, certo? Então tem toda essa questão do tempo que você lida com a natureza. E como produtora rural, hoje eu vivo no contato diário com a natureza, né? É o contato efetivamente, a minha visão, ao meu toque, e que faz parte do meu dia a dia. Então toda a variação climática me afeta, toda a questão de mudanças, de umidade, de temperatura, tudo isso me afeta no meu trabalho, coisa que antes podia chover, podia fazer sol e... sabe, não ia ser uma variável que poderia afetar a minha produção. Hoje isso afeta. Se eu fizer calor demais, se fizer frio demais, se a umidade estiver baixa e a temperatura, entendeu? Todos esses fatores, né, fenômenos da natureza também vão me afetar. Então, coisa que antes não me afetava no meu antigo trabalho, né, na área que eu executava, tá? E a questão que hoje eu também vivo é o que? Na prática, como eu estava falando antes, de preservação da natureza e de cuidado com a natureza. Hoje, efetivamente, a gente faz um trabalho em várias áreas aqui, onde a gente tem a parte da horta, onde a gente faz os plantios das mudas que a gente compra, e tem mudas que a gente ganha das pessoas. Tem mudas que são dadas para nós, de que foram resgatadas, mudas que estavam morrendo, então que a gente aqui cuida e a gente vai replantar aqui. Teve uma história aqui de uma árvore que eu vou mostrar no final do vídeo de vocês, que estava aqui cheia de pragas e que nós podamos ela, toda ela, retiramos toda a praga e hoje ela está aí, está florescendo. E então toda essa questão da preservação e do cuidado com a natureza, a gente vive na prática, a gente vive na mão na massa, certo? No caso da gente aqui com a nossa horta, a gente tem um benefício gigantesco, que é o quê? Você tem a questão do plantar, que faz um bem maravilhoso para a sua mente, para o seu corpo. É uma coisa que você está fazendo bem para a sua saúde, porque você está plantando o seu alimento, né? Um alimento que livre, né, de qualquer conservante, de qualquer agrotóxico, porque você está plantando de forma orgânica dentro da sua horta. E aí você tem a questão de você plantar, você cuidar e depois você colher. Então é efetivamente a gente trabalhar com essa questão do meio ambiente na prática, no cuidado com a natureza e com a preservação na prática, dentro da nossa rotina, faz parte da nossa rotina e não é um peso. Por quê? Hoje o meu trabalho, ele faz sentido para mim, porque eu tenho hoje, além da questão do meu produto, ser um produto que eu faço um produto que é para o bem das pessoas, que é o quê? O cogumelo é um alimento riquíssimo, né, em propriedades nutritivas. Comercializar algo que faz bem para as pessoas faz dar sentido maior ao meu trabalho. Então, quando você tem o sentido do seu trabalho, ou seja, todo aquele meu trabalho, minha perícia o dia todo, a minha dedicação diária, mas tem um fim, que é o que? Eu estou produzindo algo que vai fazer bem para as pessoas, isso é maravilhoso, isso faz completamente a diferença. A mesma coisa quando eu planto aqui, como eu estava falando da horta, e eu vou me alimentar daquilo que eu plantei, que eu sei que é um produto que eu plantei com todo carinho, que não tem nada, é livre de qualquer agrotóxico, é um alimento puro, orgânico e que eu vou me alimentar dele. Então isso é maravilhoso e isso faz completamente a diferença. E um outro ponto que eu queria falar também, que a gente trabalha muito aqui, é a questão que a gente também fala muito nas nossas redes sociais. Se você não segue a gente, lá no Instagram também, visita por favor lá, gente, no Família Lara Cogumelos, onde a gente fala e a gente mostra a nossa rotina aqui na roça, né, o nosso dia a dia, e no Lara Cogumelos, que é onde tem a nossa produção, certo? Que a gente mostra a nossa produção e a nossa rotina do nosso trabalho.
muito bacana. Vai ser maravilhoso ter vocês por lá também. E, no caso, a gente aqui também trabalha, e nessas redes sociais também trabalha, mostrando para as pessoas a questão de mudanças de hábito, de rotina. É o quê? Contagiando, influenciando as pessoas a plantarem também dentro da realidade da vida delas. As pessoas trabalharem com a questão da reciclagem, que a gente aqui trabalha muito com a reciclagem, transformando as coisas em novos usos. Nós fizemos aqui a nossa horta com todas as coisas aqui que são recicláveis, fizemos o nosso galinheiro, certo? Então, assim, todo esse trabalho que a gente desenvolve aqui e que a gente mostra para as pessoas, essa questão de você transformar ao invés de você descartar na natureza. Então é aquilo que eu estava falando, na prática, é a gente mostrar e a gente vivenciar essa questão da consciência ambiental. Antes era para mim assim, uma coisa assim, que eu tinha todo cuidado e tal, todo zelo, mas eu não vivia na prática, como hoje eu vivo, faz parte da minha rotina. E que está muito misturada, não tem uma separação, sabe? Não tem um horário, tipo, que eu paro e que agora eu vou... Não, eu me sinto muito bem fazendo isso e eu vejo que é importante eu fazer isso, de eu cuidar da natureza. Então, você vê uma árvore que estava, uma muda que foi descartada, e você recuperar e você plantar e ver depois essa muda florescer. Então, assim, além de você ter essa questão do seu crescimento pessoal, você também está fazendo um bem, a questão da sua saúde, mas mais ainda para a natureza. Porque hoje, efetivamente, eu vivo a questão que a gente sempre fala, viver em comunhão com a natureza. E hoje, efetivamente, na prática, eu vivo isso, entendeu? E por fim, da minha profissão, que eu tenho que falar, é essa questão de contagiar. Não é só, né, a questão de só influenciar, mais do que influenciar. É contagiar, é receber mensagens de pessoas que estão fazendo dentro das suas realidades, que as pessoas estão fazendo trabalhos de reciclagem, pessoas fazendo questão de plantar novas mudas, pessoas me mandando mensagem pedindo para me trazer a muda para cá, para poder eu plantar, como uma moça aqui de próximo da gente, da região, que a gente vai trazer a muda dela para cá, para recuperar. Mudas que a gente ganha que não seriam plantadas, que seriam descartadas e que estavam morrendo e que a gente trouxe para cá e a gente recuperou. Então, é um trabalho que antes que eu tinha dentro de uma área que era totalmente restrita à minha vida, restrita aquilo ali, aquela minha rotina muito restrita, e que hoje se ampliou de determinada forma, onde eu tenho a possibilidade que com a minha profissão, com a minha vida e com a minha família, contagiar as pessoas a fazerem dentro do possível na realidade delas. E é isso. Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui, espero ter contagiado você de alguma forma. Se você tem algum amigo, alguém que tem interesse em trabalhar como produtor rural, mostra esse vídeo, mostra outro vídeo da gente, tá? Compartilha esse vídeo, coloca aqui seu comentário, o que você achou, se você também tem vontade, tá? E te dizer que, como eu falei antes, sempre vão existir desafios, mas no caso, quando se tem um propósito maior, nossa, eles fazem sentido, eles criam forma, criam vida, que é o que acontece aqui com a gente, beleza? Fiquem agora com a imagem da árvore que a gente recuperou, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!